Glorificado o Senhor Jesus. Bendito é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos aqui já dar início ao nosso trabalho, o trabalho do podcast, né, Falando com Deus, aonde nós estaremos aqui abordando aqui uma série de assuntos referente aqui a dependentes químicos, até mesmo forma de tratamento. Comigo aqui, Bispo Luciano, está aqui junto comigo também o pastor Ricardo, que daqui a pouco aí vai estar dando as suas considerações, vai estar já trazendo. Pastor Ricardo, um homem de Deus, aonde no qual tem um vasto conhecimento dentro da área, sabendo exatamente o que é passar por esse caminho, sabendo exatamente o que é ter essa vida e o quanto não é fácil sair, se não é pela presença do Senhor, buscar Verdade. o Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, você que já está aí nos ouvindo, pode deixar aí os seus comentários, que nós vamos estar aqui, né, abordando, e eu creio que muitas coisas vão estar acontecendo. Então, eu já quero estar saudando né, meu amigo, meu irmão, pastor Ricardo, a paz do Senhor Jesus, meu pastor. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. É um tema muito, hoje em dia, bispo, é um prazer muito grande estar aqui, né? Louvo a Deus por a vida do Senhor, pela vida dessa rádio, né? Falando com Deus. E hoje é um privilégio poder estar tendo esse espaço, né? Falar de um tema muito importante, né? Que hoje é um tema sobre a dependência química, que é algo que vem assolando até mesmo famílias de dentro de igreja, né? Tem famílias hoje, eu conheço famílias hoje que tem, de dentro de ministério, que já me procurou, que hoje esse é o meu trabalho, né? Trabalho como terapeuta, sou terapeuta formado em dependência química, conselheiro em dependência química, já vai mais, o senhor me conhece há muitos anos, né? Bastante, eu estava fazendo as contas, vai para 14 anos que o senhor me conhece. 14 anos e 14 anos que o senhor me acompanha também, né, nessa luta, nessa batalha que eu também enfrentei dos vícios. E hoje, graças a Deus, estou completando 4 anos e 7 meses limpo, né, e continuo trabalhando com dependência química, né? E é um tema que hoje, né, tem pessoas que têm muita vergonha, bispo, vergonha de falar que tem um dependente químico dentro do seu lar, né? Então, hoje é um prazer enorme estar podendo né, toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor, poder estar dando esse privilégio de abordar um tema muito complicado mesmo. Meu pastor, e sabemos que a questão das drogas em si, no mundo total, é algo que tem até mesmo destruído não só famílias, como também famílias, empresas, negócios, muitas devastações. Sim. E sabemos que é algo que a gente pode dizer que não é algo que vai sair da noite para o dia, porque tem crescido ao longo do tempo. Sim. E isso, nós sabemos a importância que tem da igreja, a importância que tem da palavra do Senhor. Muito. Então, como o senhor mesmo já abordou, nós estamos aí, né, temos um conhecimento aí muito grande, né, entre eu e o senhor. Sim. Por muitos caminhos, foi, volta. Quantas vezes alguém disse que não tinha mais jeito, que não voltaria mais? Mas é exatamente isso que nós queremos levar, até mesmo para as pessoas que talvez já jogou a toalha, desistiu. E nós sabemos que existe um caminho. E esse caminho é exatamente esse que vai ajudar uma casa, ajudar uma família, ajudar uma pessoa, porque sozinho ela entra. Mas sozinho ela não sai. Não, bispo, infelizmente, né? Eu falo infelizmente que hoje hoje eu tenho uma filha, eu converso muito com a minha filha referente a isso, né? O mundo da droga. E às vezes nós assim, eu falo nós, porque hoje eu estou com 42 anos, né? Desses 42 anos eu sofri com vícios há 20 anos. 20 anos sofrendo, sabe? Ali, e algo que eu louvo a Deus, né, que eu tenho uma mãe que não desistiu de mim, né? Eu falo que, muito bem, o senhor conhece a minha mãe, eu louvo muito a Deus pela vida dela, que ela nunca desistiu de mim, né? E hoje eu tenho visto o tanto de família
chegar a falar para mim assim, mas pastor Ricardo ou terapeuta Ricardo, cansei, ele não tem jeito. E eu sentar com a pessoa e mostrar para a pessoa que tem jeito, né? O vício, muitos falam, vício ele não tem cura. A dependência química, bispo, ela é uma doença incurável, progressiva e fatal. Exatamente. Né? Ela, infelizmente, né, ela tem cura. Não, Deus ele tem o poder sim de curar. Só que nós sabemos que 80% dessa doença ela é espiritual. Hoje, num tratamento de um dependente químico, até mesmo dentro de uma instituição, né, nós passamos para os nossos pacientes que 80% é espiritual. Verdade, meu pastor. Algo bastante interessante, porque hoje nós vamos entrar aqui numa série de assuntos, sim, no qual eu tenho certeza que muitas pessoas têm essa dúvida. Sim. O senhor falou que hoje o senhor trabalha como terapeuta. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para que as pessoas possam entender, tá, a função do terapeuta. Porque as pessoas têm assim, uma visão de um terapeuta totalmente, não tem uma visão, sabe, ampla de como isso vem, de como isso acontece. Vamos começar algo aqui, sim. Né, porque assim, primeiro que nós vamos entrar um pouco na história, que o senhor tem uma boa bagagem de conhecimento, mas assim, a função do terapeuta. Qual é a função do terapeuta para uma vida, para uma pessoa que ela está hoje ela está no tratamento, ou ela está no vício, e ela precisa, ela quer. O terapeuta, ele faz como que ele interage em relação não só à pessoa, quanto à família. Bispo, hoje um trabalho de um terapeuta, né? Hoje eu sou um terapeuta holístico e sou formado em conselheiro em dependência química. Hoje, a importância de um terapeuta para um paciente, eu falo paciente ou aluno, em tratamento tanto dentro de uma instituição, como também fora. Né? Hoje eu tenho a graça e a misericórdia de poder atender, né? O senhor conhece, eu falo que eu tenho filhos na fé que eu fiz, né? Que eu trato de pacientes em Minas Gerais, Rio de Janeiro, pacientes que eu cuidei dentro de uma instituição, né? Que hoje eu acompanho ainda eles. E eu sempre uso a minha vida como exemplo. Né? Eu falo, para mim, falar com propriedade sobre um assunto tão importante como dependência química, eu falo com propriedade e quando eu trago um paciente para me cuidar, vamos lá, bispo, quando chega um paciente para mim, vamos dizer assim, um paciente acabou de vir de um uso abusivo de uma substância, a família decide fazer uma internação, até mesmo procurar um tratamento fora da internação. Porque hoje em dia, nós temos as internações, a instituição, porém tem pessoas que conseguem ficar abstêmio de uma substância sem precisar ir para uma clínica. Né? Procura um terapeuta. Qual que é a importância de um terapeuta no tratamento de um dependente químico? Ele vai dar para o dependente químico, para o paciente, ferramentas a qual existe na programação de narcóticos anônimos. Tá? Isso eu falo que uma sobreimportância é uma pessoa frequentar salas de narcóticos anônimos. Nós vamos entrar até nessa abordagem aí. Eu quero até entrar nessa questão, mas assim, vamos deixar ela um pouquinho, porque assim, eu sei a importância que ela tem, é fundamental. Muitas pessoas não sabe disso. Então, hoje elas vão ficar sabendo. Sim. Hoje elas vão ficar sabendo. Porque as pessoas tentam, de alguma forma, utilizar isso como eu sozinho entrei, eu sozinho saio. Não. Mas não tem. Não existe. E quando ela busca essa ajuda, justamente aí que vem essa questão que vai fundamentar o tratamento. Vai ajudar ela a sair do que ela está, para que ela possa começar novamente. Sim. Vida, né? Hoje a importância do terapeuta num tratamento, o terapeuta ele dá para o paciente, bispo, ferramentas, né, e começa a colocar em atendimento terapêutico a importância que o paciente ele tem um valor, certo? Isso o terapeuta ele tem que respeitar o indivíduo, ele tem que respeitar o paciente, ele tem que respeitar que o paciente ele tem uma história. Isso principalmente,
Por quê? Porque quando a pessoa ela entra no submundo das drogas, bispo, a primeira coisa que ela perde é a identidade. Ela perde, bispo. Não vem falar, não, perde. E a importância do terapeuta é colocar para ele de volta essa identidade. O terapeuta, primeiro de tudo, ele tem que respeitar. Por quê? O que vai vir para ele não é desculpa até a palavra que foi usado, não é um nóia. Não é alguns termos que eu não gosto nem de falar porque é muito pesado, bispo. Eu falo porque eu fui xingado. Na minha vida eu fui muito xingado. E eu não gosto nem de repetir, porque ali tem um pai de família, ali tem um irmão, ali tem um filho, e eu preciso respeitar essa história. Eu não posso... E é uma história que as pessoas apagam. Né? Apagam. Infelizmente. Bispo, eu não vou generalizar, mas a maioria das pessoas que apagam é até a própria sociedade. Então eu não posso generalizar. Ou até mesmo a própria família. Família apaga. Que às vezes elas se cansam, tá, de ver aquela situação e elas acabam se perdendo no meio do caminho. Sim. O porquê que leva, bispo, uma família a se cansar de um dependente químico? Por várias das vezes as pessoas ela falam assim, eu cansei dele. Ô, terapeuta Ricardo, meu filho não tem jeito. Eu escuto isso muito. Já internei 10, 15, 20, 30 internação, não tem jeito. Só que eu sempre deixo algo para a família. Se há fôlego de vida, há esperança. O coração está batendo? O coração está batendo, tá? Tá. Então há esperança. Então se o coração está batendo, então há esperança. Então a importância de um terapeuta para um paciente, é sempre trazer para ele que ele é importante. Ele precisa ter algo que amor próprio. Ele tem que o terapeuta junto com o paciente, junto com o dependente químico ou junto com o adicto, abraçar ele e colocar para ele as ferramentas que existe sim uma vida sem droga mesmo. Mas existe vários tipos de maneiras que para ele ser feliz mesmo. Quando eu estou atendendo a família, eu falo, hoje em dia a sociedade julga muito o dependente químico, julga muito o alcoolista. O julgamento é muito, mas ninguém sabe o que realmente esse paciente está passando. Pastor, quando o senhor fala até mesmo a questão do julgamento, a gente vê que eu quero trazer uma coisa assim, até mesmo o que nós temos acompanhado, nós temos visto, e vemos que a cada ano que vai passando, a cada década que vem crescendo, nós vemos que as drogas ela vai ganhando espaço na sociedade com muita facilidade. Muito. Né? E com isso também a gente vê que as pessoas elas estão perdendo um pouco do amor próprio. Esse amor próprio ele é perdido, eu não sei se eu posso usar esse termo agora. Quando nós passamos agora por uma situação maior, que foi o Covid, isso trouxe para a sociedade algo independente. As pessoas perderam o amor pelo próximo. Sim. E automaticamente nós vemos que a sociedade, a pessoa em si, ela não se preocupa mais com aquele que necessita. Nós temos passado e vamos continuar passando, nós vemos que vai ser um enxuga-gelo praticamente, mas é necessário que as pessoas possam saber que mesmo assim o dependente químico não tem cura. Não. Isso não tem cura. Não tem. Mas tem tratamento. Sim, é tratável. É tratável. Mas o tratamento, nós vemos que não depende só da sociedade, como não. também da questão do governo. E eu falo que isso também depende, e nós também, como líderes de ministério, nós temos um pouco de dificuldade para lidar com pessoas que têm essa questão. Porque Sim. a pessoa, até ela ser tratada, existe um amplo caminho. E esse caminho nem todo mundo quer percorrer. Sim. Nem todo mundo quer esperar para poder ver a recuperação, ver a ajuda. Começa, porém, para no meio do caminho, porque Sim. fala assim, não tem mais jeito, vou desistir. Bom,
lógico que a gente vai falar muita coisa Sim, aqui, sim. tá? Então, a gente não sabe que o assunto aqui vai ser esse assunto não é um assunto que dá. Fala assim, tem começo, meio e fim. Não tem. Eu falo que esse assunto ele tem começo E tem meio. Só. E fim não tem. Não tem fim. Não tem fim. Né? O fim vai ser quando Jesus voltar e resgatar toda a igreja. Sim. Mas eu acredito em pessoas que vão receber, tá? A esperança de poder voltar novamente para a sociedade e voltar a respirar. Só falando da identidade, nós temos o costume de dizer aqui que quando nós voltamos para Cristo, né, nós primeiro ganhamos uma identidade, que é a identidade do homem. E depois nós ganhamos a segunda identidade, que é descer nas águas do batismo, que é ser batizado com o Espírito Santo e estar na presença de Deus. Então essa é a segunda identidade. E justamente isso, nós vemos que a pessoa perde a identidade. Por quê? Porque ela vai ser agora uma pessoa, um morto-vivo. Vai estar no meio da sociedade, mas não tem o seu valor. Né? E nós sabemos que tem o seu valor. Tem. E é um valor que está agora embutido, está escondido. E é justamente isso que a gente vê, algo interessante, meu pastor. Eu vou até trazer aqui. O Salmo de número 84, né, diz assim, né? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Quer dizer, a pessoa que é dependente químico, quando ela volta ao desejo de buscar ao Senhor, isso, o próprio Deus, ele vai trabalhando na vida dela. Sim. Vai tirando o desejo, a vontade de permanecer naquela vida, naquela situação, e ela volta novamente a resgatar a sua identidade. Sim. Né? Então, esse é um dos pontos que a gente sabe que quantas pessoas hoje, elas perderam o seu valor, mas a gente crê que ela vai recuperar seu valor novamente. Sim. Voltar novamente voltar à sociedade, voltar à sua família, voltar novamente a andar. O Senhor sabe muito bem disso. Sim. Né? Quantas vezes já não tinha mais esperança? Quantas vezes abandonado? Não, mas esquecido. Sim. Né? E quem é que vai querer uma pessoa dessa forma? Mas hoje a gente veio, até esses dias eu estava comentando, eu mostrei uma foto do Senhor e falei assim, quem lembra desse homem aqui? Aí olharam e falaram assim, ele não me é estranho. Eu peguei uma foto do Senhor de muito tempo atrás. Falei, quem sabe quem é esse? Ah, esse é o pastor Ricardo. Eu falei, não, esse é o pastor Ricardo. Né? Esse aqui, o inimigo tentou tirar. Esse aqui é o pastor Ricardo. Nossa, é ele. Porque você vê que volta novamente o brilho. Né? E a gente sabe a importância disso. Né? E como até mesmo o assunto, a gente vê que o adicto, o dependente químico, ele não vai conseguir desenvolver um trabalho sozinho se não tiver pessoas, né, como hoje o senhor um terapeuta. Né? Hoje nós temos aí, e o que falta muito aí, na verdade, acho que casas de apoio. Sim, bispo. Hoje eu vou falar em todo o contexto, não somente, né, na região que nós moramos, mas em todo. A carência de casas de apoio está muito grande. Mas por que está grande? Porque o número de dependente químico, de adicto, vem a tipo assim, se alastrando muito. E isso já vem se arrastando de muitos e muitos anos, bispo. Essa falta de apoio de prefeitura, vem se alastrando de muitos e muitos anos. Né? Agora, nós estamos passando aí por um episódio que já virou até meme, né, nas redes sociais. Aonde foi parar os usuários da Cracolândia? Virou meme. Né? Mas uns tá lá, jogaram para tal região, jogaram para outra região, jogaram para... Calma, mas não é assim. Né? Mas infelizmente isso já vem se arrastando há muitos anos. Né? E como o senhor falou de um vazio, bispo, eu costumo dizer, até mesmo quando eu estou palestrando, eu sempre costumo
tocar numa historinha. Né? Por que que vamos dizer assim, por que que o Ricardo, não vou falar pastor Ricardo, por que que o Ricardo entrou nas drogas? Influenciado por amigos? Sim. Foi influenciado? Curiosidade? Sim. Só que quando eu entrei num tratamento, eu tive 4 internações. O senhor me acompanhou em 2. Tive 4 internações. 2 voluntárias, 2 internações, eu fui com as próprias pernas. Né? Uma em Suzano e uma em Pirituba. E 2 que eu tenho um amor, um carinho muito grande, que foi pelo meu terapeuta, psicanalista Renato Viana. Tenho um amor muito grande por ele, que ele me abraçou de um jeito, eu falo que hoje eu tenho um pai. Ele é um pai para mim. Ele conseguiu, em tratamento, em atendimento, colocar que eu tinha um vazio dentro de mim, bispo. Eu tinha um vazio dentro de mim. Eu tinha traumas de infância que eu precisava, que eu achava que eu fazendo uso da substância iria preencher esse vazio, bispo. Sabe? Então, hoje, e quando você falou do vazio, eu me identifiquei. E o Renato Viana, ele me fez me retornar uma identidade, a minha identidade, em atendimento, quando falou de vazio. Por que que o Joãozinho entrou no mundo da droga? Uma desilusão? Uma frustração? Um trauma de infância? Eu achava, bispo, que eu fazendo uso eu ia preencher aquele vazio, porém, não. Pelo contrário. O vazio que eu achava que era um problema se tornou 2 problemas. E aquilo se o senhor me acompanhou, você sabe quando eu recaía mesmo. Né? Eu recaía mesmo. E o Renato Viana, ele começou a me trazer pontos em atendimento que eu comecei a me autoanalisar. Né? Eu comecei a me fazer autoanálise da minha vida. E eu cheguei numa conclusão, bispo, que através desses vazios eu tenho outras maneiras para poder preencher esse vazio. Hoje, eu louvo a Deus pela família que eu tenho, pela esposa que eu tenho, pela estrutura que eu tenho, né, pela minha mãe também, que eu falo, eu torno a repetir que aquela ali é guerreira. Aquela ali... Uma coisa que você falou de mãe, né, e eu falo assim, que mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Não, acho que eu falo que não tem o que discutir. Não tem. Né? E hoje eu louvo muito a Deus, hoje eu procuro preencher esse vazio com outras coisas, trabalho, igreja, sempre estou mantendo a minha cabeça sempre ocupada, só que é bíblico isso. Eu preciso vigiar, eu sofro de uma doença, bispo. Então, o porquê que eu não conseguia ficar de pé antes? Gatilhos. Você falou em gatilhos. Vai surgindo muita coisa aqui. Gatilhos, bispo. Nós vamos discutir sobre isso. Uma coisa interessante aqui agora, que você falou, eu vou entender isso aí, eu vou até marcar aqui. Sim. Quando você falou até mesmo a questão de gatilhos, você falou a questão do vazio. Né? E esse vazio, o que você pode hoje passar? Porque eu sei que tem muitas pessoas que devem estar na mesma situação, ou até mesmo passando pela mesma situação, e falam assim, eu entrei nas drogas, e aí você falou, entrou nas drogas, por quê? Por quê? Né? Existe um porquê. Existe. A sociedade interage da seguinte forma, ele entrou porque é sem vergonha. Entrou porque quer. Entrou porque quer. Sim. Tem uma certa verdade. Tem uma certa verdade nesse entrou porque quer. Hoje você lida. Sim. Você tem uma outra visão. Sim. De falar com uma pessoa que ainda está no meio. Porém, hoje, você classifica isso como entrou porque quer? Sim. Mas você caracteriza sobre um problema que a pessoa, um transtorno,
que a pessoa venha passar? Sim. Porque hoje nós vemos isso na sociedade. A sociedade hoje vive um transtorno. Qual que é o transtorno que nós vivemos? Hoje, bispo, um dos maiores pontos, comportamental. Interessante isso. Comportamental. Hoje a maioria se você ir ali fora agora, nós não precisamos ir longe. Pega 3 ali. Pega 2, vamos dizer. Vai ali, traz 2, coloca sentado aqui. Sentado ali. E começa a ouvir as histórias deles. Começa a fazer algo chamado anamnese com eles. Que é o primeiro tópico que nós usamos para mim poder entender o Senhor num atendimento para fazer sua anamnese. Como que foi sua infância? Como que foi sua base familiar? E aí você vai começar a desenvolver e você vai perceber a maioria das vezes, bispo, a maioria das vezes, não vou generalizar de 100%, 70% entrou no submundo das drogas através de algo familiar. Esse é o ponto agora, professor Ricardo. Quando você fala assim, entrou no mundo das drogas porque faltou o comportamento, apoio, é isso? Não digo apoio, bispo, por quê? Por falta de orientação. Então, Um exemplo, o senhor é pai. sim, O senhor acompanha o filho do Senhor desde quando nasceu. certo? Hoje eu louvo a Deus que um pregador está aí. Só que tem família que o pai nem sequer chegou a olhar para o filho. E aí, filhão? Mas você sabe que é um dos pontos. Olha, por isso que eu falo que esse assunto, ele é um assunto bastante complexo. Por quê? Justamente aí. Quando falamos em comportamental, ou até mesmo a base familiar, eu acho que se a gente fosse fazer isso hoje com uma questão bíblica, falaríamos da ética cristã. Sim. Porém, nós sabemos muito bem que os pais, eles jamais vão querer para os filhos o pior. Sim. Os filhos entram. Lógico que existe uma questão, né, lógica de um casal, até mesmo a convivência do pai, do homem com a mulher, da mulher com o homem, a convivência que o filho vai crescendo, vai vendo isso. E também, quando isso não tem, quando, por exemplo, os pais são bens, eles têm uma ótima comunicação, eles têm um ótimo desenvolvimento, e o filho entra nas drogas. Quando o filho entra no submundo das drogas, bispo, por essa situação, você pode ter certeza que tem algo chamado curiosidade. Então, a curiosidade ela vem pelo fato de que amizade. Amizade. Amigos. Amizade. Ah, eu vou fazer o uso ali porque aquela menininha, só que ele não sabe o tamanho do problema que ele possa estar entrando. Por quê? Para entrar, eu falo, para entrar no submundo das drogas, há uma porta escancarada. Agora, para sair, é o mais difícil. Porque para sair não tem porta. Não tem. Você tem que construir. Se eu construir uma porta, é como nós fechar aqui nessa sala, fechar tudo, e se ver preso, sem porta. E aí, o que eu tenho que fazer? Na verdade, tem que buscar ajuda. Né? Exatamente. Esse é o maior cuidado. Por isso que a gente vê a importância, até mesmo, não só do terapeuta, como também dos apoios que existem, que quase hoje poucas pessoas conhecem, ou quando ela existe, existem as barreiras, as dificuldades para que possa entrar. Sim. Mas também nós também sabemos que a maioria dos casos, alguns casos, as pessoas hoje, elas têm dificuldade de querer essa ajuda, porque falando um pouco mais sobre a questão do vício, é algo que parece que chama a pessoa a sair. E até você comentou algo aqui, né, que eu achei muito interessante. A mente tem que
está ocupada. Muito. E você falou algo interessante aqui que eu achei ótimo. O quê? Não só ocupada, que vai englobar quatro pilares. Primeiro, família. Sim. Segundo, trabalho. Sim. Terceiro, eu vou colocar religião, porque nós estamos falando, eu vou falar de igreja, porque nós somos cristãos. Sim. Mas existe outro. A religião que a pessoa se sente bem. Mas assim, eu acho que a igreja ela é fundamental Muito. para que possa trazer novamente a vida da pessoa e ela buscar. Porque assim, hoje, quando você dobra o seu joelho, você vai orar, você vai buscar, você sente o quê? Mais força. Sim. O desejo de poder fazer algo, até mesmo perante a palavra de Deus, acaba sendo maior. Né? Eu acredito que daqui a pouco vai ter pessoas aí que vai fundamentar, trazer algum tipo de comentários que a gente vai abordar aqui. Sim. Eu não sei nem se tem comentários aí, né? Mas se tiver, depois você nos fala. Bispo, hoje num tratamento, vamos levar para dentro de uma instituição. Para o dependente químico, hoje, ele precisa passar por três períodos. Sim. No tratamento. Desintoxicação. O porquê que eu falo que é o primordial no tratamento, a pessoa precisa se desintoxicar. Bispo, quantas das vezes de manhã eu falava assim, eu não vou usar nada hoje. Verdade. Hoje eu não vou usar. Quando passava, se olhava no relógio, 30 minutos, para onde já estava o Ricardo? Indo em direção a biqueira, a lojinha, né? Vários nomes. Mas eu falei, mas eu falei que eu não vou usar. Mas meu corpo pedia a substância. Eu falei que eu não vou usar. Mas o meu corpo, o meu organismo pedia a substância. Então, por isso que é primordial passar por esses três tratamentos. Desintoxicação. Ricardo, mas como que faz a desintoxicação? Auxílio de medicamentos. Eu ouvindo isso, o senhor ouvindo isso de mim. Auxílio de medicamento. Auxílio de medicamento. Né? Por que eu falo, bispo, ouvindo isso de mim? Porque eu fui uma pessoa que não aceitava tomar medicamento. De jeito nenhum. Não. Auxílio de medicamento, né, para poder o corpo, a corrente sanguínea, ajudar a sair, a colocar um pouco da substância para fora. Desintoxicação e conscientização. Quando a pessoa ela consegue passar pelo período de desintoxicação, ou seja, ela começou a entender, bispo, que aquele negocinho desse tamanho, um copo de bebida, começa a fazer fazer mal para ela entra no período de desintoxicação, conscientização. É onde a parte do terapeuta fundamental. Ele começa a colocar na cabeça e falar assim, porque, olha, eu falo que é um tema que é muito forte. Algo que eu sempre fiz comigo mesmo. Eu sempre me auto-sabotei, bispo. Aonde, Ricardo, você sempre se auto-sabotou? Acho que se eu beber um pouquinho de bebida alcoólica aqui não vai dar nada, né, bispo? Esse pouquinho, né, que não dá nada, né? Eu acho que só fazer vou ali pegar uma só. Não vai dar nada. Não, realmente não vai dar nada, vai dar tudo, né? Vai dar tudo. Vai dar tudo, bispo. Por quê? Porque eu para mim hoje, ter o que eu tenho, eu tive que aprender na marra. Na marra, bispo. Eu não posso. Infelizmente eu não posso. Eu tive que aprender que eu tenho que evitar pessoas, lugares e hábitos. Se eu sei que eu sofro de uma doença, que ela é incurável, progressiva e fatal, por que eu tenho que ir lá onde tem os usuários? Por que eu tenho que frequentar lugares onde vai ter substância? Sabendo que eu sei que vai ter algo que vai dentro de mim, bispo, tem um monstrinho, ele está adormecido lá, ele está morto lá. Mas por que eu vou lá cutucar ele, sabendo que se eu cutucar ele vai acordar? E se ele acordar... Isso é como uma caixa de marimbondo, né? Exatamente. Enquanto ela está
todos aqui. Estaria quieto no canto dela. Mas você vai lá com uma vara curta. Você vai lá cutucar? Por que você vai cutucar ali? Para onde elas vão? Para cima de você. É exatamente isso que acaba acontecendo. Exatamente. Com as drogas. Exatamente. Tá aqui, tá morto. O monstrinho, tá morto dentro de mim. E é por isso que, na verdade, eu estava falando até mesmo a questão do apoio, que é o apoio. Sim. Anônimos, né? NA, né? Narcóticos Anônimos. O narcótico anônimos, ele é fundamental justamente por isso que vai ter os 10 passos. 12 passos. 12 passos. E ela vai fazer fundamental, porque na verdade o que acontece é justamente agora que vamos entrar um pouco. Ela entra com apoio para poder mostrar para a pessoa que é. Porque muitas vezes, acho que você já deve ter passado, eu tenho certeza do que eu vou dizer, que eu já vi, você dizer assim, eu consigo sozinho. Não, eu já falei muito isso, eu não consigo. Não consigo. Hoje, bispo, para mim estar de pé 4 anos, 7 meses, e hoje 23 dias e algumas horas, que cada minuto para mim eu limpo, é uma vitória, falo que é uma vitória, uma vitória. Hoje, para mim me manter de pé, eu tenho que ter um acompanhamento. Hoje eu tenho acompanhamento. Eu tenho um casal de padrinhos, amo. O senhor conhece minha madrinha, Thaís, né, meu padrinho Maicon. É assim, para mim, tenho um acompanhamento. Tenho terapeuta, meu psicanalista, que é o Renato Viana, e tenho uma esposa, tenho uma família que hoje é a minha base de tudo. Eu acho que a base de tudo é a minha família. Hoje eu não troco, bispo. Família. Não troco. 1 minuto sentado no meu sofá junto com a minha esposa, com a minha filha, assistindo televisão por 10 segundos de loucura. Isso é fundamental, né? Não troco. Você fala em família e nós falamos que hoje a família é a base de tudo. Tudo. E você vê que Deus colocou isso. Sim. Quando Deus ele fez a criação, criou todas as coisas, e depois de ele ter criado, ele viu que faltava algo. Sim. E o que ele viu faltando, ele fez o quê? Com as suas mãos ele criou o homem. E depois de criar o homem, ele viu que tudo tinha vida e tinha alegria, só o homem que era triste. Então o homem sozinho, ele vai buscar alegria, muitas vezes em lugares onde ela não vai ter alegria. Só vai ter perdição. Só vai ter perdição. Mas a família, né, a esposa está ali do lado ali, né? E a família é algo que vai trazer o quê? Eu falo, o oxigênio para mim, que eu falo, muitas das vezes, bispo, até hoje, as pessoas falam, Ricardo, e referente vontade, vem ainda, eu vou morrer com isso. Bispo. Você falou, deixa eu fazer só uma observação aqui, é muita coisa, né? A gente vai criando aqui. Mas olha só, você falou assim, eu vou morrer com isso, eu me lembro de uma coisa. Que uma certa vez você falou assim, eu não tenho mais vontade. Você determinou a sua força. Hoje você determina que você não pode ir pela sua força. Não. Porque a tua força te faz você cair. Bispo, às vezes as pessoas, quando até vai se espantar do que eu vou falar, isso, usar droga é bom. Sim. É gostoso. Só que eu não posso. Porque ela te destrói. Eu não posso. Às vezes quando eu estou atendendo família, atendendo paciente, eu falo, usar droga é gostoso. Poxa vida, como é bom. É bom. Né? Até eu assisto muito podcast, bicho. Até uma vez o Rafael William falou, é bom. Vou mentir, falar, não é. Só que comigo, para mim. Nem tudo que é bom é lícito. É lícito. Né? Eu conheço, eu atendia um dentista. Eu tive a honra de conhecer um rapaz, atender um rapaz, ele era dentista, consultório na Avenida Paulista, consultório em Perdizes, se eu não me falha a memória. Sabe que eu tive que ouvir da boca dele? Eu até falei para ele, rapaz, parabéns, que eu não consigo. Ele falou assim, Ricardo, eu uso uma pedra de crack por dia para trabalhar, para atender, antes de sair para trabalhar. Eu olhei e falei, o quê? Eu uso uma pedra. Eu uso todo dia de manhã uma pedra,
vou trabalhar, arranco o dente das pessoas. Começou a passar um filme na minha cabeça, bispo. Imagina. Eu comecei a falar assim, mas calma aí. E tua família te internou? Ele olhou para mim e falou assim, eu não sei. Porque eu sou um rapaz responsável, eu tenho meu consultório. Eu fumo uma pedra de crack de manhã, vou trabalhar, trabalho o dia todo, à noite passo na biqueira, pego uma pedra de crack para me guardar para outro dia. Eu olhei para ele e falei, meu Deus, se eu fumar uma pedra de crack, eu vou acabar querendo fumar o crack do Brasil todo. É uma coisa interessante isso, né? A gente vai se inventando, saindo do assunto, mas assim, é uma coisa interessante porque você falou do caso do dentista, e eu me recordo quando a casa lá no Marmelo, houve uma situação de um advogado, tá, que era da Sé, e as pessoas levavam para ele lá na Sé Exatamente. um documento para ele assinar, e ele tinha um consultório, o escritório dele na Paulista, que é um dos pontos mais caros de São Paulo. Sim. E as pessoas chegavam, paravam o carro lá, pegavam um documento, levavam para ele poder assinar os documentos e dar andamento. Só ele podia assinar aquilo. Só que ele tinha um vício tão forte que ele estava onde? Na rua. E você falou uma coisa que é interessante, a base de tudo. Você vê, primeiro é você aceitar. Eu reconheço, bispo, que eu sou fraco, não posso, não consigo sozinho, não tem como. Isso demorou para mim, o senhor sabe, demorou para mim, terapeuta Ricardo, pastor Ricardo, entender. Primeiro de tudo, eu sou burro. Eu não sei usar uma, bispo. Não sou. Eu vou usar o que tiver, bispo. Eu falo, eu tenho costume de dizer que uma é pouco e 1000 não basta. É verdade. Mas o ponto de tudo isso é o apoio. É o apoio. Hoje nós podemos falar em três apoios. Primeiro, a pessoa reconhecer. Segundo, admitir, né? Admitir. Eu admiti, o primeiro é admissão. Eu sou impotente, bispo. O ponto familiar é fundamental. Sim. Porque eu acho que a primeira coisa, como esposa, como filhos, como mãe, é abraçar. Eu acho que está faltando isso. Muito. É o que mais falta, bispo. Abraçar. E nós falamos a questão também da igreja, porque olha só, a igreja, quando nós falamos, a própria palavra do Senhor fala, livro de 2 Crônicas, capítulo 37, fala, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei de Assíria, nem por causa de toda a multidão que estão com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele estão os braços da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear a nossa batalha. E o povo descansou na palavra de Ezequias, rei de Judá. Quer dizer, nós temos a Deus. Só que para isso nós temos que dar um passo de buscar. Sim. Olha só, houve um período, eu queria colocar esse período, porque eu fiquei feliz quando você falou assim, bispo, você não sabe, me reconciliei com o Senhor. Bacana. No período que você estava ali, sem reconciliação, ainda faltava algo. Muito. E eu percebia isso que faltava. Faltava o mais importante. Que é Deus. Que é Deus. E o que me chama mais a atenção é justamente isso que nós vemos que está perdendo a essência. Se você tivesse hoje, tivesse que ir para a igreja só, dentro das condições que hoje está, vamos colocar que a esposa, os filhos não acompanhassem. Eu coloquei dentro de mim. A batalha seria maior ou menor? Maior. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Que talvez é justamente a pergunta que nós vemos dentro de um lar, dentro de uma família. Porque muitas vezes a pessoa coloca da seguinte forma: se ele quiser, ele busca sozinho. Se ele quiser, ele se livra sozinho. Você acredita nessa versão? Acredito, bispo. A pessoa consegue sozinha? Não. A pessoa consegue sozinha, não.
Não. Eu acredito que possa ocorrer isso dentro de um lar, sim. Mas a família junto. A família junto. Família junto. Família junto. Porque a família é básica. Porque hoje, por exemplo, hoje você tem esposa que caminha com você. Sim. Né? Que é uma levita. Sim. Na casa do Senhor, que nós vamos convidar para vir aqui. Ô, glória. Né? Já está marcado, viu? Ô, glória. Já está marcado para vir louvar aí, ó. Inclusive, nós vamos ter um culto abençoado da gente. Então vai ser bem. Se puder, vem aí. Eu acho que é a base de tudo. Porque a família, quando caminha junto, estão junto, se fortalece. Porque o que a palavra diz no livro de Atos Apóstolos é o quê? Andai-vos em dois. Porque se um cair, o outro levanta. Quer dizer, Deus estava se referindo justamente a isso. Sim. Bispo, algo que eu sempre escuto isso muito. O que eu acabou de falar. A esposa chega um momento, bispo, eu tenho como dizer, aprendi isso com o terapeuta Renato Viana. O mal, vamos falar o mal, né? É algo que eu até falo. O dependente químico, muitas das vezes, ele é muito dodói. Né? Eu falo porque eu fui muito dodói. E hoje eu até falo para minha esposa, tem que ter, falando de mim, que eu falo um pouco assim porque desses 42 anos que eu tenho, 22 anos que eu trabalho com dependência química, venho nessa luta, batalhando, né? E eu pude ver, né, o dependente químico muito se vitimizando. Só que, enquanto ele está se vitimizando, a vida dele está passando, bispo. E eu escutei uma vez de uma pessoa, que eu vou falar aqui e o senhor já vai matar a charada. Sabe por que a maioria dos casos, eu falava de casal. O homem é dependente químico, o homem está dando problema para a esposa e tal, e o homem se apega num algo. Ela é obrigada a ficar comigo, porque nós casamos, então ela é obrigada a ficar comigo. E eu aprendi que não é obrigado. Ela tem uma vida, quem está usando droga? Quem é que está? Eu falo, quem é que deixa ela cheirosa em casa e vai para a rua procurar droga? Então ela não tem obrigação. Ela não tem essa obrigação. Ah, mas calma aí, não foi casado? Não, tudo bem. Foi. Mas ela não te obriga a você ir. Você deixa ela cheirosa em casa e vai atrás da substância. E eu pude ouvir isso. Ela não é obrigada. Não. Ela é... Por quê, bicho? Porque, querendo ou não, a família ela adoece muito. A família ela adoece muito. Hoje nós chamamos de codependência. Hoje eu trato uma senhora, ela mora lá no Rio de Janeiro. Né? E já venho tratando o filho dela desde 2000, ano de 2000. Hoje ele se encontra em tratamento. Né? Tenho ele assim como tenho ele assim, um filho para mim, que Deus me deu. E eu trato a mãe dele também. A mãe dele tem minha esposa está aí, ela não deixa, me deixa mentir. A mãe dele tem uma confiança em mim tremenda. Por quê? Porque eu sempre falei a verdade para ele. E ele passou por um período, bispo, disso, que ele falava, num telefone ele falou assim para mim assim, mas a minha esposa ela é obrigada a ficar comigo. Não, ela não é obrigada. Ela tem a vida dela todinha pela frente, ela tem a profissão dela e isso acabou afetando a profissão. E a mãe desse rapaz começou a ficar adoecida também. E hoje ela procurou ajuda até mesmo, né, para se tratar também, referente a isso, porque a dependência química causou sérios problemas de saúde nela, né? Então, algo que eu escutei, né, e eu estava aqui, Deus me trouxe a memória referente a isso. Então, hoje a base familiar é muito importante. Só que o dependente químico ele não pode se vitimizar.
esse assunto, meu pastor, não tem fim. Não tem. Se nós ficar aqui, bicho, nós vamos ficar a tarde toda, tudo. Vamos ficar a tarde toda, ainda mais assim. Eu quero que o senhor aqui, esse assunto será que a gente não, no primeiro tópico. Não. Você nem utilizou. Nem utilizei. Nem utilizei. Tem algo aqui que a gente tem que estar analisando. Eu vejo que o quanto é importante, a importância que tem da pessoa voltar novamente aos caminhos. E o mais importante, a família. Família. A família tem sido destruída por todos os lados. Vamos trazer aqui uma consideração final, vamos caminhando, que a gente não vai. Eu não vou falar final, porque nós vamos marcar um outro dia. Sim. Eu quero marcar um outro dia com o senhor para a gente continuar esse bate-papo. Tá? Eu quero continuar esse bate-papo, quero continuar falando disso. Eu quero trazer algo aqui sobre a questão até mesmo a família no meio das drogas. Eu tinha colocado aqui, ó. Colocou? Coloquei então, aqui, ó. Guarda esse tópico. A importância familiar no tratamento. Guarda esse tópico, porque nós vamos trazer isso. Sim. Vamos trazer. Sim. Nós vamos marcar mais um dia. Eu quero marcar esse dia, nós vamos marcar, para a gente poder abordar, porque assim, a família é fundamental. Muito. É fundamental. Muito. Olha, algo que eu sempre falo, bispo, quando eu trabalho, hoje eu não trabalho mais dentro de instituição, né? Hoje não trabalho mais. Mas quando eu trabalhava e o senhor me acompanhou, nós tivemos unidade, o senhor sabe o quanto eu falo por mim, eu cobrava da família acompanhar o tratamento deles. Não, eu peguei caso da família e falei assim, eu sou mais pagar para ele ficar aí dentro do que ele ficar aqui fora me dando trabalho. E eu tenho que ligar para a família e falar assim, calma, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é da família. Quer dizer, o apoio, né? É o apoio. Não fala tanto responsabilidade, mas eu acho que o apoio da família é fundamental para que a pessoa crie novamente força. E não é um apoio de qualquer maneira, porque assim, às vezes a pessoa fala em apoio, o que a gente entende como apoio? Eu costumo dizer que o apoio não é você chegar e falar assim, eu vou levar você até o local e no final eu vou lá e vou te buscar. É mais ou menos assim, eu não vou para a igreja, mas eu vou te levar até a porta e quando terminar o culto eu vou lá te buscar. Só que quando chega dentro da própria casa, aquela questão, aquela base familiar, ela já não existe. Eu costumo dizer que até mesmo nós, vemos no mundo cristão, existem coisas que se perdem no meio do caminho. Sim. E quer dizer, a pessoa quer libertação, mas ela não quer ter o trabalho, o sacrifício de apoiar. De buscar a libertação. Por exemplo, hoje, você ter um vasto conhecimento, sabendo como funciona, como entrar, como sair. Hoje eu quase trouxe ela aqui para sentar aqui, ela está escondidinha, mas assim, o papel fundamental dela na sua vida são quantos? Já são anos juntos. Então é fundamental, porque existe uma questão que a gente pode dizer o quê? Como você mesmo disse, existe um monstro aqui dentro. Sim. Está adormecido, está aqui. E o medo que existe ali? Muito. Não só ali, como da minha mãe. Só que existe a questão, além do medo, a confiança. Mas a confiança está onde? Não só em você, mas a confiança naquele que resgatou. Sim, sim. Por isso que é fundamental que os dois, a família, caminhem junto. Olha, bispo, eu falo... Junto porque assim, nós vivemos numa sociedade, tá? Isso no geral, o mundo, tá? Que é assim, altos e baixos. O que nós chamamos de altos e baixos? Hoje você tem um copo d'água para beber. Amanhã pode lhe faltar esse copo d'água. Agora, se a família não for unida em saber que hoje falta esse copo d'água, mas vamos batalhar junto para que nós possamos conquistar, eu falo que aonde é que desperta o monstro? É quando eu falo ambos, porque a droga ela não tem gênero e não tem sexo. Primeiro ponto. Sim. Ela pega todos. Ela não escolhe. Se despertar a ira,
o que vai acordar? Vamos lá, bispo. O moço. Vamos lá. Mas ele só vai acordar se eu permitir. Mas então, se você permitir, e se a família também... Por quê, bispo? Algo que eu falo, eu tenho costume dizer, eu só posso falar por mim. Sim. Hoje até minha mãe, ela fala assim, minha mãe fala assim, a mentalidade que meu filho tem hoje, a mentalidade, a mente aberta que meu filho tem hoje, bispo, olha, eu falo assim, pode acontecer de nós discutir, todo casal discute. Sim, lógico. Antigamente, eu me conhecendo, primeira discussão. Mas então, essa é a grande questão. Existe uma discussão que, na verdade, isso nunca vai acabar, porque, na verdade, são seres humanos e cada um tem sua opinião, cada um tem sua forma e tem que ser respeitado. Isso é uma coisa normal. Mas existe uma questão onde, no qual existe a questão da desigualdade. O que eu chamo disso de desigualdade? É a questão de que discutiu, eu vou para o refúgio. Aí eu entro no tópico do senhor. Tudo bem, nós discutiu. Quem perde? Verdade. É quem já está no caminho da perdição. Mas eu estou cansado de perder. Então, esse é o resultado. Não quero mais perder. Isso aí só pode acontecer por quê? Eu falo por mim. Então, mas isso hoje acontece por quê? Porque você tomou isso como o quê? Não, eu estou cansado. Eu estou cansado, bicho. Por isso que eu falo por mim. Hoje, para mim tomar certas atitudes, né? Coloco água na boca. Nós tem, como falou, altos e baixos. Por isso que eu falo, eu louvo a Deus pela esposa que é totalmente diferente de mim. Totalmente diferente de mim. Meu Deus, eu sou mais explosivo. Para tentar tirar ela do sério. Isso do céu. Demora um ano. Um ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Tem hora que eu falo, meu Deus, é totalmente diferente. Então hoje, né, eu penso mais em mim, né? Eu falo que eu aprendi com a minha madrinha. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. Porque todas as vezes quem tomou decisão na raiva, na revolta, sempre o Ricardo perdia. Pastor, esse bate-papo está muito gostoso. Sim. E eu quero dizer uma coisa assim. Eu, na verdade, eu teria aqui uma série de argumentos e perguntas, porque a gente tem um pouco de conhecimento, sabe como funciona, sabe como isso acaba destruindo muitas famílias. Mas vamos aqui para uns 10 minutos aqui. Eu gostaria que o senhor pudesse, hoje, né, essa pessoa que o senhor é hoje, também trazer para a família que está do outro lado, até cerca do que ela também não venha perder a esperança, né, pela vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, tá? Porque hoje tem muitos adolescentes aí nas drogas, muitas pessoas filtradas no meio, né? A gente sabe que isso nunca vai acabar, muito pelo contrário, estão inventando drogas novas, mas assim, o papel fundamental. Eu queria ter esse último tópico, se assim nos permitir, nós marcarmos um outro dia, eu quero discutir esse assunto. Porque a família na vida o papel, né? Vamos falar assim, o papel eu tinha colocado, né? Que era até mesmo a importância da família num tratamento, né? A importância da família na vida de um dependente químico, né? Qual que é a importância? Se a família soubesse mesmo disso. Hoje, eu falo assim, se minha mãe sentasse aqui para falar da experiência que ela tem, né? Hoje eu falo que às vezes eu falo para minha mãe, eu vou passar o contato da família para a senhora atender a família. Pela experiência que ela tem. Só com algo que eu sempre eu falo para a família, não desiste. Mas Ricardo, eu já internei 1, 2, 3, 4, 5, não importa, não desiste. Ele não nasceu com a droga na boca, ele não nasceu com um copo de cachaça na boca.
ele não nasceu assim. Sabe qual que é o mal, bispo, da família? Tem família muito amaldiçoando. É justamente essa palavra. Vamos guardar isso aí. Vamos falar, vamos marcar um outro dia. Vamos. E nós vamos trazer essa parte aí. Porque eu acho que a família, tá? Eu sei que a família, a gente não vamos crucificar a família, não. Não. A família também precisa de tratamento. Muito. Às vezes a família precisa mais de tratamento do que o próprio dependente. Porque assim, o dependente, a gente já sabe do jeito que ele está. Mas a doença dele é comportamental. A família tem dificuldade para lidar porque existe uma palavra desconfiança. Muito. E a desconfiança vai levar com que a pessoa sempre ela vai andar e você não vai ter apoio. É como eu tive o prazer, você teve esses dias comigo, e nós iremos levar uma pessoa. Sim. Essa pessoa chegou para mim e falou assim, eu estou com fome, né? Eu levei ele até o restaurante e quando chegamos ali, na hora de entrar, todo mundo olhou para ele. Só que eu olhei para as pessoas que estavam no local, alguns deles estavam sujos de graxa porque estavam mexendo com o carro, outros estavam mexendo com quem trabalha na rua, estavam sujos, mas todos olharam para ele. E as pessoas que estavam ali atendendo, falou assim, você não pode entrar. Eu falei, não, ele pode entrar porque ele está comigo. Né? Ele está comigo. Mas eu fiquei imaginando uma coisa que ali passou pela minha cabeça na hora. Eu olhei para as pessoas rapidamente ao meu redor e vi que elas também não estavam adequadamente para estar no local. Ou porque elas são pessoas conhecidas, porque as roupas que elas estavam sujas também. Qual a diferença da roupa de um e da roupa do outro? É porque, na verdade, a gente sabe que essa outra pessoa, que no caso essa que eu levei, a aparência dela, a fisionomia dela, já estava já mostrando traços de uma pessoa dependente químico. Sim. Então, tem a sua dificuldade e ela é rejeitada pela sociedade. A família, por sua vez, por mais que a família não aceite, porque assim, é fácil falar, não quero que você fica, eu não aceito o que você faz, eu não aceito o que te acontece, mas ela não tem uma base para poder trabalhar essa pessoa. E outra questão é a questão da desconfiança. Qual que é a desconfiança? Se eu deixar esse copo aqui, o que ele vai fazer? Segundo tópico que eu trouxe. O que a pessoa é capaz de fazer para obter a substância? Isso aí. Bispo, o senhor sabe, mas nunca, né? Eu já contei meu testemunho aqui, né? Eu vendia cesta básica de casa, eu vendia o que, para mim, saciar o meu vício, Vende tudo. Né? Só não vendia meu corpo, né? Mas tudo. E a família acaba vendo isso, por quê? Porque a pessoa ela acaba se tornando manipuladora. Exatamente. Né? Um exemplo, só está nós aqui. Sumiu isso aqui. Pronto. E a pessoa ela jura. Precisa voltar para quem é dependente. Não tem jeito. E nós sabemos que foi, porque já aconteceu comigo. Só eu e minha mãe dentro de casa, eu roubar o negócio dentro de casa e eu falar pra minha mãe que não fui eu. Isso é lógico. Sabe? Pulou alguém dentro de casa, pulou pelo vão do banheiro. É histórias, são histórias que a pessoa, ela mesma acaba acreditando nela mesma. Esse é um ponto que eu quero depois, a gente vai... Eu quero colocar isso como uma segunda parte do nosso bate-papo, que está muito gostoso. E se eu falar que a gente está mais de uma hora aqui? Nem parece. Não é isso? Você vê que é uma coisa que a gente vai conversando e vamos vendo o conteúdo, as formas, tudo o que vai acontecendo. Mas é uma coisa que a gente pode trazer, como isso pode trazer a família novamente à confiança. Eu tenho minha tese para tudo isso. Mas a questão é você aceitar. Ou quando eu falo você, eu falo a família aceitar. Porque assim, nós tivemos já um pouco do tempo que nós trabalhamos junto com a
aí nós vimos que famílias colocavam, chegavam lá para visita, e era mais ou menos assim, eu estou chegando, mas não vejo a hora de ir embora porque eu tenho compromisso. Sim. Deixa aí. E aí, como é que você está? Você está bem, etc e tal? Eu vou embora. Quer dizer, não tinha aquela preocupação do trabalho, e nós chegamos até mesmo um período de tempo de conversar e falar assim, a família precisa ser preparada para receber. Porque se a família não for preparada Para receber, uma semana que o paciente volta para dentro de casa, ele recai. Ele volta de novo para as coisas. Ele recai. Então, quer dizer, a família tem que ser preparada para poder. E nem sempre a família quer ser preparada também. Não, porque o problema não está com ela, né? Não está com ela. Não foi ela que fez a substância. É esse detalhe fundamental. Eu quero a recuperação dele ou dela, mas eu não quero sair da minha zona de conforto. sair da minha zona de conforto. Isso é praticamente todas as famílias, bispo. Todas. Por isso que eu falo que se a família tivesse, né, a oportunidade de conversar com a dona Cris 10 minutos, porque eu falo, aquela ali, ela soube tratar o filho. Soube. E hoje ela tá, minha esposa aqui, que ela às vezes conversa com a minha esposa e fala a luta que ela passou comigo. E hoje, se eu tenho, né, graças a Deus, eu falo que é Deus, a confiança, né, entro dentro da casa da minha mãe, hoje faço coisas para minha mãe que às vezes até eu me espanto, tenho a confiança da minha irmã, né, hoje resgatei, assim, mas é mérito a Deus, né, toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor, e mim, que eu busquei, né, eu busquei por isso, a minha dignidade, né, o meu caráter, né, primeiro de tudo. Hoje eu falo, eu não troco o que eu tenho hoje, né, hoje eu falo, eu tenho um nome a zelar, tenho uma família a zelar, tenho uma família que me ama, que eu amo, né, a família é base de tudo. E nós já tivemos, temos a honra de trabalhar junto e nós, né, passamos. Não é fácil. Né, domingo, dia de visita, eu vou ir, mas só vou ficar 30 minutos. Eu vou ir, mas só vou ficar acabou o culto, eu vou embora. Mas calma aí, mas eu preciso passar como está sendo o relatório de evolução do seu filho. Seu filho teve uma evolução. Não. Desgaste, né? Mas, meu pastor, eu louvo a Deus. Amém, bispo. Hoje eu louvo a Deus. Ver o Senhor da maneira como está, com a mente que está. Sim. Né? A família hoje aí, né? Graças a Deus aí, na presença do Senhor. Amém. Daqui a pouco aí você vai estar já ministrando a palavra. Hoje do nós Senhor, temos né? culto. Hoje, pela graça e misericórdia, eu estou ministrando. Fala um pouco lá, os dias de culto lá. Hoje nós temos culto, né? Hoje eu faço parte de um ministério apostólico, Deus Proverá, né? Qual o endereço lá, pastor? Pastor, o nome da rua não vou lembrar, mas ali na Vila Fátima, pastor presidente, pastor Haroldo, junto com a pastora Maria, está sendo bênção pura aquele lugar, né? Onde acolheu minha família, também tem o pastor Silvério, né, a pastora Tânia. O dia do culto lá é quarta-feira, quarta, sexta e domingo. Quarta nós estamos vendo uma poderosa campanha, alcançando milagres de portas fechadas. Está sendo bênção assim, que eu falo que é bênção pura. E hoje à noite, cura e libertação, e pela graça e a misericórdia de Deus, que vai estar ministrando lá, sou eu hoje. Com menos a palavra. Eu vou dizer uma coisa, se eu não tivesse hoje culto no ministério, seria uma honra. Em nome de Jesus. Mas o convite está aberto quarta-feira, né? Porque domingo tem culto aqui. E culto da família não pode faltar. Não pode faltar, mas quarta-feira o convite está aberto para o senhor ir lá, dar umas glórias junto com o nosso lá. Será uma honra. Mas vamos estar marcando para a gente estar lá, para a gente estar indo lá conhecer, estar também louvando a Deus, que é a bênção do Senhor. Louva a Deus aí pela sua vida, louva a Deus pela sua esposa, pela família. Que Deus continue concedendo essa graça maravilhosa, tá? Sendo você aí um instrumento nas mãos do Senhor. Amém. Tá bom? Continuando aí, porque a gente sabe que esse trabalho não vai parar. Não para. Né? E a gente sabe que lidar com vidas é escolha, porque o escolhido, ele não tem direito de escolha. Não tem jeito. Ele é escolhido. E quem é escolhido é diferente. Eu costumo sempre dizer que não importa. Você sabe que uma das coisas que eu abordo muito aqui, pastor Ricardo,
Quando as pessoas elas são mais propícias a te apontar do que estender as mãos para te levantar. As pessoas elas estão muito mais para poder julgar, tá? Sem saber que o telhado dela não é de... Sim. Ela não tem um telhado, ela tem um telhado de vidro. Sim. E ela não está preocupada. Então eu vejo da seguinte forma, eu vejo a necessidade de como nós temos que, independente de como esteja a pessoa, hoje o ministério, a igreja, tá, ela necessita de aprender a lidar com essas pessoas, porque um dia elas vão voltar, ou estar ministrando, ou estar louvando, ou estar clamando, e eu louvo a Deus que o homem pode se esquecer. Mas Deus não. Mas Deus não. Deus não. E Deus ele não se esqueceu de você, e Deus se lembrou da promessa que ele fez lá atrás para sua mãe. Sim. E a promessa foi feita lá. Sim. E essa promessa está se cumprindo hoje. Sim. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pela sua casa, louva a Deus por esse momento que nós estamos aqui. Né? E nós não vamos conseguir parar aqui, mas eu quero, meu pastor, para em considerações aqui finais, dizer o quanto eu estou feliz. Amém, não meu só Deus. de participar desse bate-papo aqui, como também ver, né, tudo a transformação que Deus fez, a maneira como Ele agiu, Ele está agindo, e Ele vai continuar agindo na sua Amém, vida, bispo. na sua casa, na sua família, e através da sua, outras famílias também vão estar, e eu creio que nós vamos ver aí muito mais testemunhos para a honra e glória do Senhor Jesus. Como antes de nós iniciarmos todo esse bate-papo, pessoas, né, nos procurou, pessoas conhecidas nossas, né, dizendo, estou muito feliz, né, em saber desse trabalho, em saber, porque assim, por mais que não, você não vê um trabalho como esse sendo levado aos quatro cantos para que outras pessoas possam ver. O que nós vemos a pessoa tem que fazer, tem que andar, tem que ir. Não, eu acho que não é dessa forma. Tá, então eu louvo a Deus por isso, pastor. Eu quero que o senhor, também nas considerações finais, pode deixar aí, né? Se o senhor tiver algum contato que a pessoa possa te procurar. Amém, bispo, amém. Ou, até mesmo o trabalho que o senhor faz, por favor. Amém. É uma honra, né, bispo, ter participado desse bate-papo. Não estou falando que foi um podcast, porque foi um bate-papo, né, onde pude passar um pouco da trajetória, né, do que eu vivi, do que eu vivo, né, e falar da importância, né, desse tema, principalmente dentro das igrejas, né, que é o mais importante, porque tem pessoas dentro da igreja que passam pelo mesmo problema, mas não sabe por onde começar, qual que é a atitude que tem que tomar, né? Então é importante, né? Louvo a Deus pela vida do Senhor, né? Como eu falei, já vai para 14 anos, nós já se conhece aí, nós já temos uma longa amizade por Deus, né? Esses dias eu estava comentando com a minha esposa como nós se conhecemos, né? Que vou até mandar um abraço para ele, para o Wellington da casa do profeta. Está lá na Bahia. Está lá no Bahia, eu tenho o contato dele. Tenho, conversei com ele esses dias. Né, também lá na casa do profeta, foi onde nós nos conhecemos, eu e o senhor, né, e de lá para cá, né, eu vou embora e quem me trouxe até minha casa foi o bispo. Estava lá, mas louvo a Deus, bispo, louvo a Deus, né, por esse momento, esses minutos, essas horas, né, porque quando o senhor falou que o senhor viu a hora, se deixar, nós vamos até a tarde toda aí. Não vão conseguir ainda abordar todos os tópicos, né? E eu louvo a Deus por isso, né? E quem quiser, né, tá batendo papo comigo, depois, né, eu passo o contato, tá? Que eu falo que também para ajudar, bispo, né? E bagagem nós tem, né? Graças a Deus, né? Bagagem nesse mundo, nesse submundo, né? Eu creio que tem mães, né, agora nesse momento que está assistindo, né, esse bate-papo, que não sabe como agir. Nos procura que o primeiro passo nós vamos abrir a mente dela para tomar uma decisão. Em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor. Então, que Deus venha abençoar. Amém. Poderosamente.
Vamos. Eu quero trazer esse outro assunto, que eu falo que a família é algo que verdadeiramente tem sido aí, eu falo que tem sido o alvo. Está sendo atingido, né, bispo? E eu acredito em algo assim que nós, as igrejas, sabe, tem perdido um pouco a essência. Antigamente, bispo, eu falo antigamente. Antigamente, quando uma família tinha esse problema, qual que era a primeira pessoa que eles iam procurar? Era o líder da igreja. Era o líder da igreja. Hoje não. Não. Um assunto que bastante assim. Eu dei muito estudo sobre ética cristã e falava como começava. Os judeus, por sua vez, a mulher ela era fundamentada dentro da sua casa em ensinar os filhos, as mulheres, as filhas, né, como ser uma boa mulher, esposa, dona de casa, etc. E depois, quando o homem chegava, ele reunia toda a família, tá? Levava para o lado de fora e lá começava o estudo, a palavra, e eles aprendiam, né, em família. Hoje, infelizmente, com o crescimento, com o desenvolvimento, nós vemos que aquele negócio, o filho hoje, quando chega perto do pai e de uma mãe, a primeira coisa que fala, não tenho tempo, vai buscar ajuda onde quiser, vai fazer. E o que hoje nós temos que tomar muito cuidado, eu vou trazer um assunto desse também, aonde que eles estão buscando ajuda? Aqui, ó, na internet. Hoje você viaja o mundo sem sair de casa. Né? Hoje, nós temos aí, hoje nós vamos falar que a era digital, ela tem crescido de uma certa forma, que se nós não tomarmos cuidado, nós não estamos conseguindo acompanhar o desenvolvimento. E algo que eu vou até falar para o senhor, hoje em dia, algo que está sendo a maior procura, tá? Minha esposa não está aqui, que não deixa mentir, me procurando, tratamento. Isso se tornou um vício na juventude, porque vem se desencadeando alguns transtornos mental tão grande. Assim, que a gente vou mudar aqui, se a gente for vai, ó. Mas se você for ver aqui uma coisa, hoje os pais preferem dar um celular, né? Tome e me deixa quieto. Só que não sabe o mal está fazendo. Mas isso é um outro assunto. Sim. Nós vamos estar. Mas o que eu vejo aqui, assim, a família tem perdido o seu valor. Muito. Não tem perdido. Tem. É um assunto que eu estou marcando aí junto com o pastor, que a gente vai estar trazendo sobre esse assunto. Família e o seu valor de igreja, ou ministerial, ou base de tudo. Então nós vamos estar trazendo. Mas eu quero marcar com o senhor outro dia. Marcando, em nome de Jesus nós estamos juntos. Estamos juntos, em nome de Jesus. Então quero deixar aí já para todos, né? Aonde no colo aí, a pessoa que quiser, está pedindo oração, está o nosso contato, nosso número de telefone, liga para nós estaremos aí orando, estaremos aí auxiliando, pessoas que precisam aí até mesmo de apoio ou ter um momento de não estar conseguindo lidar, nós vamos deixar também aí o contato, para que possa também procurar, não só o pastor Ricardo, ou procurar as nossas vidas também, para que nós possamos ajudar e saber que é através da palavra, Deus é aquele que vai manifestar o poder e vai derramar graça sobre cada vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, bispo. Algo que eu sempre digo para a família, existe vida sem drogas, sim. Existe. E eu creio, meu pastor, eu vou dizer uma coisa. Nós vamos ter testemunha aí. Eu creio. Eu sempre falo, existe vida sem drogas, sim. Existe. Tem cada coisa tão boa para se fazer. Não, meu Deus do céu. Meu Deus, tem cada coisa tão boa, maravilhosa de se fazer para poder, sabe, preencher o vazio. Né? Porque as pessoas acham, não, vou usar droga para preencher. Não, faça isso não. Faz não. Mas é bem, não compensa Deus, não. Então que Deus venha abençoar. Amém, meu bispo. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos estar aqui chegando ao final. Amém. Agradeço a Deus. Desse trabalho final agora, desse bate-papo.
e eu creio que nós teremos muitos outros aqui. Em nome de Jesus. O Senhor vai ser glorificado. Deus abençoe. Amém, meu bispo. A paz, meu bispo. Deus abençoe.